grupo, né, de resolução de exercícios. Infelizmente, aí, fiquei um pouco doente, não tive como estar presente no grupo e eu não conseguia nem estar enviando as questões, porque, enfim, doença é doença, né, é bem complicado. Mas agora estou aqui, vamos lá, então, trabalhar e resolver as questões. Eu vou trazer aqui para a gente algumas questões de geometria plana. E eu vou resolver essas questões de geometria plana, algumas com vocês. Só que vocês podem perceber que esse material que eu mandei para vocês, ele é um material bem grandinho, né? Um material aí que vai ter um total de 50 questões. E além das 50 questões, tem aqui para baixo também, ó, o gabarito comentado da maioria delas. Então, eu espero que vocês consigam utilizar esse material aí a benefício de vocês, beleza? Algumas questões de geometria envolvendo unidade de medidas, envolvendo variação de grandezas. Depois eu vou estar enviando para vocês também aí um outro material de geometria plana para vocês estarem treinando lá, para vocês estarem uma parte mais fácil também de geometria, beleza? Agora é o seguinte, gente. A gente vai começar falando por um problema aqui que não é tão complexo, mas é um problema que é necessário a gente saber falar, que é a ideia de comparação de expressões. Quando a gente fala de geometria na nossa prova do Enem, na verdade a nossa geometria no Enem, ela está presente para a gente na nossa competência, né, de área 2. Então, olha só, ela faz parte da nossa competência de área 2. Só que essa competência de área 2 ela fala para a gente que nós vamos separar aqui algumas habilidades. Quais são essas habilidades? Nós vamos ter a habilidade, vou colocar aqui para a gente, a H6, nós teremos aqui a H7, nós teremos a H8 e a H9. Além disso, além dessa competência de área 2, nós vamos ter também a geometria na H14 e na H de número 22. E é essa bem aqui que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, né, para a nossa H22. Por que, Jacob, a H22? Porque a nossa habilidade 22, ela vai falar para a gente de álgebra misturada com geometria. E, moleque, quando cai problema de álgebra misturada com geometria, geralmente é para a gente fazer isso daqui, ó, para nós relacionarmos expressões e dizer o quanto uma expressão é da outra, o que uma expressão é feita relacionada à outra e assim por diante. Nesse caso, nós temos uma questão bem simples. Ele fala para a gente assim mesmo. Um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas de áreas iguais. Para isso, pede a um amigo que o ajude para determinar uma fórmula para o cálculo do raio de um tampo. Beleza? Vamos lá. Aí ele coloca assim mesmo. Aí ele coloca assim mesmo. Pede um amigo que o ajude para determinar uma fórmula para o cálculo do raio de um tampo. Aí ele coloca um tampo de vidro circular com a área equivalente ao tampo de vidro quadrado. Beleza. L. E depois ele pergunta, a fórmula correta é. Então, basicamente, ele vai estar dizendo, olha só, ele diz que a área dos dois, ela é igual. Bem aqui, ó, ele fala área equivalente. Então, a área dos dois, ela é igual. Se ela é equivalente, obviamente, significa dizer que ela é a mesma. Beleza? Aí o que acontece? Além disso, ele diz para a gente, né, que, já que é equivalente, ele fala que o quadrado ele vai ter lado L, e ele fala que o círculo vai ter área R. Aí vem a questão. Como é que a gente calcula a área do círculo? A área do círculo ela é determinada para a gente como sendo π vezes R ao quadrado. E a área do quadrado, né, a área do quadrado, ela vai ser igual a L ao quadrado. E na questão ele fala que os dois são equivalentes, ou seja, a área do círculo é igual à área do quadrado. Ou seja, para a gente aqui, ó, L ao quadrado, deixa eu permitir aqui que a galera entre. Aqui, ó, L ao quadrado é igual a π vezes R ao quadrado. Agora nós vamos ter que nos atentar para o seguinte. Ele coloca para a gente, todas elas estão em função de R. Então, o R ele tem que ficar sozinho. Se o R tem que ficar sozinho, então, simplesmente, esse carinha bem aqui, ó,
simplesmente esse carinha meio aqui, que está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, deixa eu diminuir aqui a espessura. Olha só, esse aqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Esse aqui vai ficar simplesmente, nosso cálculo vai ficar R ao quadrado é igual a L ao quadrado dividido por π. Essa nossa potência, que é uma potência, ela vai passar em formato de raiz. Ou seja, o nosso R é igual a raiz quadrada de L ao quadrado sobre π. Só que a raiz quadrada de L ao quadrado é igual a L. E a raiz quadrada de π é a raiz quadrada de π. Consequentemente, a expressão que sobra para a gente é a expressão que está presente aí na nossa letra A. E essa é a nossa alternativa correta. Então, tu vê que essa questão, como eu disse para vocês, ela relacionou objetos que são objetos de análise nossa, que é o que a gente fez aqui. Pergunto a vocês, em relação a esses problemas aí, a essa questão, há alguma dúvida? Sim ou não? Me digam aí. Em relação a essa questão aí, alguma dúvida? Tá. Tem dificuldade, Sani? Mas em qual parte assim, mais específica você tem dificuldade? Nessa parte de geometria que você está dizendo? É, assim, o que acontece, né? Especificamente, o que eu vou te sugerir, né? Quando a gente fala de geometria, a gente tem que buscar, basicamente, resolver problemas que são aqueles problemas mais básicos de geometria, para só depois a gente resolver problemas mais elaborados. Eu vou mandar um material, né, como eu falei ainda há pouco, vou mandar um material para vocês, que é um material que tem a parte mais básica, que vai envolver negócio de perímetro, de área, tá bom? Que aí área do quadrado, área do círculo, área do triângulo, para a gente poder ir identificando cada característica. Beleza aí? Tá? Tá, fechou. Aí vamos lá. Bora aqui para mais uma outra questão. Ó, tu vê que tem outras questões aqui do mesmo estilo, ó. Olha aqui, ó. Olha essa questão de número aqui, questão de número 7 aqui. Essa questão 7, ela já está de novo bem aqui, ó, pedindo para a gente reacionar. Então, mais uma vez, nós temos aí uma expressão que vai trabalhar com a ideia de comparação, né? Beleza. Mas vamos lá, que é a nossa habilidade 22. Agora, nesse momento, a gente vai resolver uma questão, essa bem aqui. Essa bem aqui. Gente, para resolver essa questão, na verdade, antes dela, eu quero comentar contigo o seguinte. Já pensou se você está resolvendo um problema e durante a resolução desse problema, ou melhor, você está estudando geometria e tudo mais, e durante o seu estudo de geometria, tu se depara com essa figura aqui, te depara com essa figura bem aqui, ó, nesse formato. Esse formato aí. Eu te pergunto, que formato é esse daí? Que símbolo é esse daí? Tu te lembra de que símbolo quando tu olha para isso daí? Um diamante? Beleza, um exemplo de um diamante. Alguém tem mais algum outro aí? Um diamante é um bom exemplo. Diamante também? É, mas tem um outro aí. Um polígono? Ah, é um polígono. O super-homem, exatamente, exatamente. Esse daí, pra gente, né? Ele é o nosso símbolo do super-homem, basicamente, né? É o nosso símbolo do super-homem. Aí olha o que acontece. Qual que é o símbolo do super-homem? É só fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso, ele não é o símbolo do super-homem, que significa a esperança. É, né? Aí tá. Por que eu tô te perguntando isso daí? Porque já teve uma questão que caiu no vestibular, que ela literalmente dava essa imagem pra gente, falava, olha, o símbolo do super-homem é uma grande marca, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e no planeta Krypton, o símbolo representa esperança, e tal, e vai um monte de coisa. Aí o que acontece? Como eu tô dizendo, ele dava o símbolo do super-homem e pedia simplesmente calcular o símbolo do super-homem. Só que quando a gente está no ensino fundamental, a gente não aprende a calcular a área do símbolo do super-homem. E aí, para que a gente faça esse cálculo, a gente faz, a gente divide, né? A gente divide nessa parte de cima e nessa parte de baixo.
Então, assim, quando a gente fala de geometria plana, uma outra coisa que a gente vai ter que saber calcular bem é o cálculo de áreas, né? Como eu comentei. Nós temos que saber o cálculo de áreas. E quando a gente fala desse cálculo de áreas, essas áreas, elas são quem? É a área, simplesmente, do nosso quadrado, né? A área do quadrado. É a área do retângulo, a área do nosso paralelogramo, a área do paralelogramo, a área do triângulo, e assim por diante. Só que nesse caso em específico, quando eu olho para essa figura bem aqui, aí eu vou te perguntar, qual é o nome dessa figura que está aqui em cima? Qual é o nome da figura que está em cima? É o trapézio, exatamente. Isso aqui para gente é o nosso trapézio. Beleza. E qual é a figura que está aqui embaixo? É um triângulo, beleza. Então, assim, para que a gente possa calcular a área do símbolo do super-homem, né? Basicamente, a gente vai ter que calcular aqui a área do trapézio mais a área do triângulo. É isso que a gente vai fazer. A área do trapézio mais a área do triângulo. Para calcular a área da figura do símbolo do super-homem. E aí, tu pensa assim, como isso aqui cai na prova do Enem? Olha bem aqui essa questão aqui. Para a gente poder resolver essa questão, o que a gente vai fazer? Indigo aí. A gente vai fazer o quê? Me digam, me digam, me digam. Calcular a área do triângulo e isso. Dividir a imagem. Isso. Primeiro, a gente vai ter o primeiro passo é exatamente isso. A gente vai ter que dividir a imagem bem aqui. Eu bonitinho dividir no ponto aqui, ó. Tá? Como tá aqui a imagem. Depois de dividida essa imagem, né? Vou colocar aqui uma caneta mais larga, de vermelho. Depois de dividida essa imagem e entendido que isso aqui serão duas imagens, em cima tem um trapézio, embaixo nós temos um triângulo, e aí eu vou ler as informações. Ele fala, por exemplo, sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros, então isso aqui, ó, vale 50 metros, que é essa diagonal nesse comprimento, 50 metros. E é paralelo ao lado BC, que mede 29 metros, então BC bem aqui mede 29 metros. Isso aqui, 29 metros. Beleza. A distância do ponto B a AD é de 8 metros. Então, assim, essa distância bem aqui, ó, de B até AD, então aqui, essa distância aqui, ela vale 8 metros. E depois ele fala assim mesmo, a distância do ponto E até AD, ela vale 20 metros. Daqui para cá. Daqui para cá, 20 metros. Consequentemente, gente, para calcular o trapézio, nós temos todas as informações necessárias e para calcular o nosso triângulo, nós também temos todas as informações necessárias. Porque o cálculo da área do trapézio ele é feito com a área da base do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E o do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Pronto. Então, nós temos essas informações do trapézio e do triângulo. Aí, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer? Bora fazer aqui, ó. Vou colocar bem aqui. A nossa área do trapézio. A área do trapézio. Vai ser calculada da seguinte forma. Vou colocar uma linha bem aqui. Aí vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio ela vai ser igual aqui. Base maior é o valor de A até D, 50. Base menor é o valor de B até C, 29. Então, vai ser para a gente aqui, ó, 50 mais 29 vezes o meu H, que é a minha altura do trapézio, é esse pedaço bem aqui de cima, só do trapézio, 8. Então, vezes 8 dividido por 2. Aí a gente vem aqui, ó, tomate. Isso aqui vai ficar 4. Ou seja,
a nossa área do trapézio, ela vai ser 79, né? 79, que vai dar ali 79 vezes 4. Quanto é que é 80 vezes 4? 320. 320 menos 4, isso vai dar 316 metros quadrados. Essa é a área do trapézio. Beleza aí, galera? Tranquilo? E agora, até colocar bem aqui a área do trapézio. E agora eu vou aqui para baixo, a área do triângulo. A área do triângulo é apenas base vezes altura dividido por 2. Logo, nós teremos aqui, ó, base dele é 50, vezes a altura dele 20, dividido por 2. Isso aqui vai dar 1.000 dividido por 2, igual a 500 metros quadrados. Logo, a nossa área total, que eu vou chamar de AT, área total, ela vai ser igual a quem? 500 mais 316. Ou seja, isso para a gente vai dar 816 metros quadrados. Essa é a nossa área total. Um problema que já caiu na prova do Enem. Alternativa letra C. Alguma dúvida, gente, em relação a isso daí, sim ou não? Me digam aí. Tudo ok? Tudo certo? Não? Sani, você conseguiu compreender isso daí pra gente? Me diga aí. Repara, tinha um trapézio, um triângulo, calculei a área dos dois, às vezes é mais que tem interpretação, vai com tempo. Exatamente. E aí, olha só, Elaine, né? Só voltando aqui, ó. Você percebe que, por exemplo, no lado direito, né, na questão de número 20, nessa questão de número 20, você tem a mesma figura. Mesma figura. Numa outra questão do Enem, né, você tem, por exemplo, o Enem PPL, aqui, claro, né? Repara que essa apostila é só questão do Enem. Algumas são do PPL, outras não. Mas tu tem uma mesma questão do Enem, da mesma figura, que é um trapézio. Não é a mesma figura, claro, né? Porque aqui tu tinha um trapézio e um triângulo, mas tu tem aqui o trapézio. Então, se a gente tiver que calcular envolvendo trapézio, a gente vai calcular. Deu para compreender essa parada aí? Me diga aí. Insane, me disse, deu para te entender se ficou um pouco melhor aí a resolução desse problema? Por favor. Tá? Beleza? Tá resolvendo umas coisas. Tá, tudo bem. Qualquer coisa, assim, como essa aula tá gravada, depois eu peço que, como você tem dificuldade, se em algum momento você tiver, se distrair, tiver alguma coisa para fazer, depois assista de onde você parou, beleza? Tá? Tudo bem? Essa questão de número 20 vocês vão fazer, tá? Vão fazer ela depois. Agora, como vocês estão com a apostila aí, eu quero que vocês deem uma lida. Deixa eu ver aqui uma questão. Na questão de número 44. Vocês estão com a apostila aí, né? Exatamente, a 20 usa a mesma fórmula do trapézio. Só que na 20 tu não tem um triângulo na parte de baixo. Só que é a mesma fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Dê uma olhada na 44 aí agora.
Tá, vamos lá. Nessa questão aí, ele fala, né, que basicamente nós temos aí dois terrenos, né? O primeiro terreno ele vai chamar para a gente aqui de lote 1, não é isso, galera? Esse lote 1 bem aqui. E o segundo terreno ele vai chamar para a gente de lote 2, beleza? Então aqui o nosso lote 1 e o lote 2. Pronto. Aí o que acontece, né? Nós vamos ter que calcular a área de cada um desses lotes. Pronto. Só que tu tem que entender que cada lote desse possui um formato diferente. O nosso lote 1, ele tem o formato de um paralelogramo, né? Ele é um paralelogramo. E o nosso lote 2, ele é um retângulo. Tá. Aí o que acontece? Por que eu estou te falando isso? Porque se eu te der os lados do retângulo, consequentemente, eu já estou te dando a base e a altura. E isso não vai acontecer com o nosso paralelogramo, né? Isso não vai acontecer com o paralelogramo, porque o paralelogramo, um dos lados dele não é alto, tá? Aí vamos lá. A área do lote 2, a área do lote 2, ela é igual a 30 vezes 15. E 30 vezes 15 dá 450 metros quadrados. Essa é a área do lote 2. Agora, o lote 1, infelizmente, a área de um paralelogramo ela é base vezes altura também. Só que não é simplesmente eu pegar 30 e multiplicar por 15, porque 15 não é a altura dele. Então, nós vamos ter que calcular essa altura dele aqui, que eu vou destacar de vermelho. Essa altura aqui, ó, ela vai ter que ser calculada. E como é que a gente vai calcular essa altura de vermelho? Te pergunto, que triângulo é esse que está aparecendo bem aqui para a gente? Vou completar de azul e vermelho. Qual o nome desse triângulo aí para a gente? É um triângulo retângulo, exatamente. E aí, ele é retângulo, onde esse cara bem aqui é H, bem aqui vale 15, e aqui é um ângulo para a gente, ó, de 60 graus. Beleza? Aí tá, vamos lá, Elane, nós não vamos usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque a gente usa o teorema de Pitágoras quando a gente tem informação de dois lados e quer descobrir o terceiro. E eu não tenho informação de dois lados, eu só tenho informação de um, que é 15. Mas o que ele me dá nessa questão é esse valor aqui, ó. Ele fala que esse ângulo é 60. Então, nós vamos utilizar exatamente a seguinte relação. A gente vai usar as relações trigonométricas, que ele fala aqui em cima também, ó. Em cima não, aqui embaixo. Ele fala seno de 60 e cosseno de 60. Aí eu tenho que saber qual dos dois aqui eu vou usar. Se é seno ou se é cosseno. Nesse caso, na verdade, a gente não vai usar nenhum dos dois. Eu quero citar uma parada para vocês, que é o seguinte, colocar bem aqui embaixo, depois eu vou enviar esse PDF comentado para vocês, é o nosso chamado triângulo. Alguns de vocês talvez já ouviram falar. Já ouviu falar de uma parada chamada triângulo egípcio? Fala para mim se tu já ouviu falar. Se tu não ouviu, não tem problema, me diz aí. Sim, perfeito. Alguém aí não ouviu falar? Triângulo egípcio. Eu, sinceramente, não sei por que ele recebe esse nome, viu? Ah, triângulo egípcio porque foi descoberto no Egito? Sei lá, mano. Não faço nem ideia. Foi um egípcio que descobriu? Não sei. Foi Mohammed? Não sei. Olha lá. O que vai acontecer é o seguinte. Então, Elaine, presta uma coisa. Imagina que você tem um triângulo retângulo normal. Bem aqui, ó. Nosso triângulo retângulo. Só que aí, ficou muito parecido. Aqui ficou melhor. Só que aí o nosso triângulo retângulo, ele vai ter os seguintes ângulos. Esse bem aqui embaixo, ele vai ser o ângulo de 60 graus. E esse bem aqui é o ângulo de 30 graus.
Aí aqui no meio, claro, nosso ângulo reto. Aí o que acontece? Eu vou dizer que a hipotenusa é isso aqui. E Ilane, simplesmente o que vai acontecer para a gente é o seguinte. Opa, aí eu fiz o contrário, fiz besteira. Peraí, deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Vou ajustar aqui porque tá. Ah, não, tá certo. Olha só, Elaine. O valor que tiver oposto ao ângulo de 60 graus, que é esse cateto bem aqui, ó. Esse cateto, ele vai ser simplesmente a hipotenusa dividido por 2. Hipotenusa dividido por 2 e multiplicado pela raiz de 3. É tipo isso. Hipotenusa dividido por 2 multiplicado pela raiz de 3. É literalmente isso. E o valor que tiver oposto aqui ao 30, digamos esse cara aqui, ó, esse segmento aqui, ele vai ser para a gente simplesmente a hipotenusa dividido por 2. Então é isso. Ou seja, vamos supor que eu tenha esse triângulo, eu falo para ti que aqui, ó, é 40. Então esse pedaço aqui vai ser 40 dividido por 2, que vai valer 20. E bem aqui vai ser 20 raiz de 3. É tipo isso. Deu para entender, Ilane, sim ou não? E os outros colegas aí, vocês conseguiram entender? Eduardo Souza, pegou? Beleza. E aí a gente não vai precisar, a gente não precisa mais ficar fazendo toda vez quando tiver 60 e 30. Aí, olha só. Repara que lá na questão que eu coloquei, que tá pra gente, a questão ela tá assim, ó. Ela coloca bem aqui 60. E o H, ele é oposto a 60. Então, simplesmente o valor do H, ele é metade da minha hipotenusa, raiz de 3. Então, por exemplo, se a hipotenusa é 15, então o meu H, ele é 15 dividido por 2 e multiplicado pela raiz de 3. 15 dividido por 2 é 7,5. A raiz de 3 vai de 1,7. Isso aqui vai dar 12,85. 12, acho que dá 12,75, alguma coisa assim. Deixa eu fazer aqui essa multiplicação. Aqui na calculadora mesmo, porque tu acha bem que eu sou besta. Deixa eu ver aqui. 7,5 vezes 1,7. Olha, 12,75. Então, aqui, ó. Isso é igual a 12,75. Pronto. Pronto, 12,75. Essa é a minha resposta para a minha altura. Aí, como é que a gente vai calcular a área do paralelogramo agora? Lembra que a gente está atrás da altura. A área do paralelogramo, ela vai ser igual a 30 vezes 12,75. E, gente, 30 vezes 12,75 vai dar quanto aí para gente? Isso vai ser igual a 382,5. Igual a 382,5 metros quadrados. Essa é a área. Aí tu vê que já é um problema que já dá um trabalho a mais, mas também não é nada absurdo. Olha, as duas áreas são essas aqui. 382,5 e 450. São essas nossas duas áreas. Tá bom? Só que como eu estou dizendo para vocês, nada absurdo. Professor, tem como tem certeza que o ângulo da ponta de cima é 30 graus? Tá, aqui em cima que tu está dizendo? Esse bem aqui? Tá. Tenho certeza sim, sabe por quê, Elaine? Num triângulo, o que é que acontece? Um triângulo, a soma dos ângulos dele é quanto? É 180. Aí, se um ângulo é 90, o outro é 60, para poder chegar em 180, falta quanto? 30. Então, é por isso que eu posso afirmar que ele é egípcio. Assim como se tivesse um que é... Assim que se estivesse falando só que aqui é 30, aí eu já poderia afirmar que lá embaixo é 60. Lembrou aí? Beleza?
Se eu tenho algum material sobre... Tem sim. Vou enviar para vocês lá, tá bom? Enviar para vocês lá. Tá? Aí, olha só. Então, a nossa área, ela vai ser essa daí. 382,5 e 450. Aí tá, agora bora para a questão em si. A questão fala que tem que ter uma área de pelo menos 400 metros quadrados. Gente, se ele tem que ter uma área de pelo menos 400 metros quadrados, quando tu olha aqui para o que as pessoas falam, meu pai fala assim mesmo, olha, tem que comprar o lote 1. Não dá para comprar o lote 1. Então o pai ele já está errado. Por que não dá para comprar o lote 1? Porque a área do lote 1 não é 400 metros quadrados, no mínimo. Aí a mãe fala do preço, também está errado. Aí o filho 1, que é o que está correto, ele fala assim mesmo, ele é o lúcido da situação. Ele diz assim mesmo, que tem que comprar o lote 2, ou tem que comprar o lote 2 porque é o único que tem área suficiente para fazer o que eles querem fazer. E ele está correto. Né? É o único que vai ter área que vai ser suficiente para fazer o que eles querem. Tudo bem? Que é exatamente o cálculo da área que a gente determinou. Logo, o correto aqui, o argumento correto, é o argumento do nosso filho 1. Tudo bem aí, galera? Sim ou não? Me digam aí. Deu para compreender? Beleza? Tranquilo. Gente, então assim, essas questões, eu tive um pequeno trabalhinho aí para poder buscar as questões, a sua maioria com gabarito comentado para vocês, né? São 50 questões, 50 questões pra caramba, velho. Só que, assim, são todas questões, e aí, melhor ainda, são todas questões do Enem. Todas do Enem, todas do Enem. E aí eu vou te dizer, gente, de coração, se você fizer isso daí, cara, você vai estar, porra, vai estar 10 mil vezes à frente das pessoas, cara. 10 mil vezes à frente das pessoas que têm dificuldade em geometria. Só que, claro, para fazer essas questões, aí vocês vão ter que começar um pouquinho mais de baixo. Vão ter que resolver questões de geometria plana, aquela parte mais básica, tá? E depois vai fazendo outros e outros para poder ficar mais tranquilo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o material que eu vou compartilhar com vocês para orientá-lo aí no que eu quero que vocês façam aí para poder melhorar a vida de vocês, fazer um trabalho aí com vocês de formiguinha, tipo de mentoria. Deixa eu botar aqui para gente. Deixa eu enviar aqui para mim, para poder abrir no e-mail aqui, tá? Deixa eu segurar aqui. Cadê? O material, cadê o material? Geometria plana, exercícios 3. Isso aqui. Tá. Chega aqui no meu e-mail. Não é esse. Esse aqui daqui eu enviei. Tá. Tá aqui, ó. Bem aqui. Galera, vocês estão vendo aqui esse materialzinho? Não, é esse? Não, peraí. Não é esse. Deixa eu... É um no Word. Enviou errado. Peraí. Vai dar certo. Calma. Vai dar certo. Tem que dar certo. É porque errado já tá dando. Eita, cadê? Não é esse. Não, esse aqui. Pronto, agora sim. Deixa eu carregar, tá carregando. Bora, mano, chega. Chegou. Só fala dele. Olha aí. Galera, é isso aqui, ó. Repara aqui comigo. Tem aqui eu vou mandar esse material para vocês, colocar em PDF, ele tá em documento Word. Aí tá aqui, ó. Exercício sobre perímetro, beleza? Aí aqui o exercício sobre trapézio. Aí tá dizendo aqui, ó, como determina o perímetro. Aí você vem aqui, ó, como calcular a área do quadrado, lado vezes lado, tá? Aí tem aqui a área de área de quadrado, retângulo, tá bom?
Aí para cá, paralelogramo, como calcular a sua área, até que exercícios resolvidos e assim por diante, tá? Triângulo, aí vem aqui tem a famosa fórmula de Herão, tá? Então, tudo isso aqui é o que vocês vão fazer usando, é o que vocês vão fazer para poder fixar, por isso que o nome é exercício de fixação. E aí depois, né, depois que vocês fizerem isso daqui, vocês vão estar metendo ficha aí, passando para a próxima bola. Geometria espacial, na verdade, o de geometria espacial eu ainda estou construindo esse anime, mas eu vou construí-lo e pretendo fazê-lo ainda até o início das férias, que tem essa parte aqui, assim, bem, como se fosse bem direcionada. Tá legal? Beleza, galera? Tranquilo? Então, assim, de modo geral, que eu tenho orientá-los a seguir nesse caminho, façam esse tipo de problema, resolvam, sigam essa estratégia, que eu tenho certeza que vai dar certo. E, mais uma vez, lembrando, né, quem ainda não faz parte, se quiser fazer parte da turma tem na turma intensiva de matemática, pode me mandar uma mensagem aí, que esse material, eu compartilharei com vocês, ele é um material que apesar de eu irei compartilhar com vocês, mas eu fiz ele especialmente, tinha feito para a turma específica aí, intensiva, mas eu vou compartilhar com vocês também, porque, claro, eu quero que todo mundo tenha os melhores resultados possíveis, beleza? Tudo bem? Então, gente, pergunto a vocês, alguma dúvida sobre os problemas que eu resolvi hoje? Me digam aí. Por enquanto, nenhuma. Tranquilo? Não. Beleza. Show de bola, gente. Nenhuma dúvida. Eu que agradeço. E a partir de amanhã eu vou voltar a resolver questões todos os dias, mandar lá no grupo, tá? As questões e a resolução delas. Beleza? Fechou? Gente, fiquem todos com Deus. Tenham uma maravilhosa tarde e até o nosso encontro semanal na semana que vem, mais uma vez. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.